rapaziada, tudo bem? Meu nome é Henrique, eu sou aqui de São Paulo. Muitos dos meus amigos me conhecem, que é a maioria do pessoal que vai ver. E eu vou falar um pouco da minha experiência trabalhando no Brasil com o modelo de drop nacional. Tudo começa quando eu pensei, eu já estava com uma operação lá para fora, vendendo na gringa. E eu falei, o porquê não montar uma segunda loja, só que aqui no Brasil? Porque eu vejo que no Brasil a escala é muito boa também. Só que na gringa você tem uma constância melhor de pedidos, só que não com não tanto volume, eu sinto, na minha operação. E no Brasil eu já vi muito disso, e conversando com as pessoas, você tem maior escala, maior quantidade de vendas perante a um ticket. Dependendo do ticket, você não tem tanto, que o ticket seria o valor que você vende. E eu falei, eu vou botar a cara e vou tentar. Só que eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não vou com um fornecedor chinês. Porque eu venho percebendo, e muitas pessoas que eu converso, tive a oportunidade de conversar com pessoas que faturam 1 milhão no mês, até 500 mil, 100 mil, e falaram que tá muito complicado a parte de China, fornecedor chinês para o Brasil. Por conta do nosso presidente Lula, né? Taxade aí, e aí ferrou algumas operações. E eu falei, não, eu vou fazer diferente, eu vou pegar um fornecedor nacional que me atenda. E é isso, esse foi o primeiro desafio. Contatei diversos fornecedores, e uma das coisas, eu gastei quase R$ 100 só comprando aquelas listas de fornecedores no Mercado Livre. E aí foi que conheci dois fornecedores, um em São Paulo e outro em Minas Gerais, onde que eu fiz uma proposta para eles. Eu falei, ó, eu não trabalho com estoque, eu não tenho um galpão, só que eu consigo é, comprar certa quantidade de produtos com vocês. Minha meta é faturar todo mês 100%. Ou 100% não, 100 mil por mês. E, fazendo as contas aqui, eu vou ter 50% desse meu faturamento só de compra de produtos. Ele falou, não, legal, é uma quantidade boa pra gente, tudo mais. E foi uma negociação. Uma das primeiras coisas que teve foi como se fosse um contrato, onde que nos 3 primeiros meses eu tenho que entregar esse 100 mil de faturamento meu, ou seja, eu tenho que comprar 50 mil de produtos todos os meses com ele. E graças a Deus, a operação foi um sucesso. Esse mês aqui, que foi o primeiro de operação, a gente bateu R$ 105.572, com um custo de produto de 50.895. E eu queria dar um insight para vocês de uma coisa. Quando você já trabalha na parte do digital, com vendas online, você já sabe mais ou menos o tipo de criativo que vende. E o estilo de criativo que vende para mim nas minhas operações é falando na oferta, o CTA no começo, o CTA, o CTA não, o Call to Action, que é chamada para ação, é já no começo. Eu já falo a promoção de cara, a pessoa mostra o produto, a influencer no caso, né, com vídeo, e a gente parte para a parte de mostrar os benefícios da loja junto com a entrega. E um diferencial nosso seria o quê? Eu coloquei que a entrega seria em 7 dias e damos o prazo de 24 horas após a compra e enviar o código de rastreio. E foi um sucesso. Eu sabia que ia dar certo, entende? Que a pessoa vai receber em 7 dias e às vezes não vai receber em 7 dias, mas tá ali, vai receber em 10 no total, sabe? Então tá tudo bem, conversando com o cliente, dando um cupom de desconto, falar, ó, desculpa aí que atrasou, toma aqui seu cupom de 10% de desconto, tendo um bom suporte. E aí o que que acontece? Não foi o que eu esperava. O começo do mês foi ruim, 3 dias de prejuízo, R$ 89 de prejuízo. é, no segundo, 18 de lucro. No terceiro, 219. E aí tava meio bambiando. Aí teve um dia que deu 1.284. Eu fiquei feliz? Não, porque eu não tinha validado a constância, porque é a coisa mais importante. E eu tenho uma coisa que eu odeio sair um dia de prejuízo quando a loja está indo bem, sabe? Que no final das contas ela vai ter um lucro bom de 15, 20%, às vezes 10, 12. Só que isso me pega. E eu falei, não, mano, tem que lucrar todo santo dia, mesmo se for R$ 100, tem que lucrar. E aí teve mais 2 dias de prejuízo. Não, mais 2 dias, um outro dia que foi dia 5.
um lucro baixo e no outro um prejuízo de 47. E nesse dia de 47 eu tinha uma call, onde que eu faço parte do clube do DDD, do Matheus, e para você ver como conectar com pessoas é a chave de muita coisa na sua vida. A gente estava numa call, ele estava falando do lançamento dele, e eu falei, Matheus, tô com uma dúvida, você pode me ajudar? Quanto que você joga de orçamento por conjunto nas suas campanhas? Ele falou, eu jogo R$ 70. Falei, caramba, R$ 70? Aí eu achei meio pesado, só que eu saquei, por que ele joga R$ 70? Porque a loja dele fatura mais de, com certeza, 800 mil por mês, acho que deve chegar até 1 milhão, que é a Blocks, não sei se vocês conhecem, mas só já indicando, os óculos deles são animal, já comprei de Natal pra minha família. E eu falei, mano, ele sabe que a loja dele é validada, ele coloca R$ 70 porque ele sabe que o bagulho vende, mano. Ele sabe, entendeu? E eu falei, mano, eu sei que a estrutura da loja vende, eu sei que esse criativo vai ser o vencedor desse mês aqui. Eu falei, não, mano, eu vou tacar 70 conto de orçamento em cada conjunto e fé. Pronto, subiu acho que uns 6, 5 conjunto, já era. Primeiro dia, ó, foi 4 mil de faturamento com 1.032 de lucro, absurdo. No outro dia também 3.400, R$ 800 de lucro. E no outro 4.200 e 793 de lucro. E o resto é história. Então eu validei a loja só por conta de um network. Não validei a loja, mas eu falo, validei, estruturei a loja da forma correta, com um feedback, com uma dúvida. Então é muito importante vocês que querem começar a empreender. Você sim tem que. Você vai ter a sua jornada sozinho, você vai ter noites sem dormir, você vai abdicar de muita coisa. Só que você não pode abdicar de pessoas que estão no mesmo caminho que você, entende? Você tem que conversar com pessoas que vão agregar na sua operação, então você tem que se conectar. E foi uma das coisas que mudou o começo dessa operação, entendeu? Então eu sou muito grato ao Matheus, a esse feedback dele, é, e foi muito foda. Enfim, continuando o processo, a loja teve uma crescente absurda, no começo com uma margem de 30%, só que foi decaindo, porque o que que acontece? Como todo mundo sabe, no começo do mês, onde que todo mundo recebe. E aqui, se você ver também, no dia 6 basicamente, é um dia anterior do quinto dia útil do mês, se eu não me engano. E aí a pessoal recebeu o pataco. E foi bem quando o Matheus me deu feedback, então tudo casou, entende? Então, nada é por acaso. Você tem que entender que no digital ele é a mesma coisa que acontece na vida real. O que que acontece na vida real? Se você está vendendo para pessoas, as pessoas recebem lá pro quarto, quinto dia útil, ou às vezes 2 salários. Ou 2 salários não, dividido no mês o salário, que é dia 5 e dia 28 por aí. E aí você tem que entender isso e trazer para sua realidade do digital. O digital, ele não é um outro mundo, entende? Ele funciona como a vida real. Se, por exemplo, os correios estão em atraso, o seu faturamento vai ser afetado nisso, entende? É, Então, se o Brasil está numa crise ou algo do tipo, você pode ser afetado, com certeza. Só que também você pode sair vencendo em alguns aspectos. Então, o que que acontece? Sempre quando você tiver uma empresa ou algo do tipo no digital, entenda que as empresas físicas, elas já têm meio que um passo a passo. Então, por exemplo, se você quer estruturar uma marca que nem a Growth, que é de suplemento, que é totalmente digital, mas também tem vendas físicas, né? Se eu não me engano, em algumas lojas. Você tem que ir numa loja e verificar como é que é a loja, a estrutura da loja, as cores que eles usam, como o atendente fala com você. Porque se o atendente é treinado para vender naquela loja, o seu influencer tem que falar do mesmo jeito, entende? Então, esse que é o segredo. E outro feedback que eu dou para vocês é, gente, parece que é fácil isso daqui, mas não é. Eu perdi muito, muito tempo. Não perdi, né? Investi muito tempo
estruturando isso daqui. Foi um mês estruturando e um mês que e aí comecei a rodar, porque eu comprei o produto, comprei tipo um flyer colocando na caixa dos tênis, dando para as influencers, fui fazer entregas até por conta disso. Então, nada é por acaso, sabe? Tudo tem uma estrutura, tudo é validado antes, então tudo nada é por acaso, entende? E eu tive uma frustração pessoal justamente com essa loja no começo, que eu falei, mano, eu acho que não vai dar certo, eu acho que eu tô perdendo meu tempo. Só que ao mesmo tempo eu falei, meu, tem tanta gente que consegue, por que eu não vou conseguir, cara? Eu sou eu bato no peito e vou pra cima, entende? Então é isso que vocês têm que entender, vocês têm que acreditar em vocês mesmos. Ah, eu não tô conseguindo validar e sei lá o quê. Beleza, mano, você vai fazer o quê? Você vai ficar chorando? Você vai estudar, você vai pensar, você vai praticar e botar em ação, entende? Você tem que fazer isso, cara. É o 80 da vida é isso. Você aqui, pra isso daqui dar certo, eu errei tipo assim, sei lá, umas 5 vezes pra isso daqui dar certo, entende? Não falo esse projeto, mas eu falo no drop em si. Eu já tive mais de 5 lojas e a minha quinta foi validada. Eu tive quatro. Ou seja, quatro. Pensa, cada uma por mês são 4 meses. Só que não foi 4 meses, foi tipo uns 8 meses por aí. Ou seja, eu gastei 2 meses em cada loja pra falar, mano, não tá dando certo. E na quinta foi onde que em um mês, que foi na gringa, que, tipo assim, em 2 semanas se pagaram todos os 8 meses de investimento que eu tive. Então, o empreendedorismo é muito disso, é muito de você tentar 100 vezes e na 101ª vez que você for tentar, acabou. Você vai conseguir fazer as 100 vezes, cobrir os seus custos e o que você deu certo, é, cobrir os gastos, entende? O que eu quero dizer ficou um pouco confuso, mas o que eu quero dizer é o quê? Você pode ir lá tentar 99 vezes, quando você chegar na sua 100, você vai acertar e você só precisa acertar uma vez. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, se você que é uma pessoa que pensa em empreender ou sente vontade disso, entenda uma coisa, é difícil, você vai se sentir sozinho, muitas das pessoas não vão te apoiar. Eu tenho uma rede da minha família que sempre me apoiou e que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu não acreditei em mim. Que eu até falo isso pro meu tio Wagner e pra minha mãe, e a minha avó, minha falecida avó, que foi a pessoa que eu mais admirei e que mais acreditou em mim. Eu quase sinto vontade de chorar, mas tudo isso é por conta dela, é absurdo isso. Então, eu queria falar pra vocês o seguinte: o mundo tá aí, você consegue vender, você consegue mudar de vida com o digital e vem mudando a minha vida e é uma coisa de maluco. Só que eu queria mostrar pra vocês que a minha etapa foi a seguinte: eu quero mudar de vida, é o meu desejo e tudo mais. Eu não quero ser só mais uma pessoa e mesmo não acreditando em mim, eu fui, entende? Mesmo não sabendo se realmente dava certo, se as pessoas viviam disso, eu falei, mano, se elas não vivem, eu vou viver e é isso. E começou a dar certo. E mesmo dando certo, eu duvidava de mim. É uma coisa de louco, né? Tipo assim, você fatura mais ou menos o que eu tô faturando por mês é 200 mil, com a outra loja da Green que tá faturando 100 mil também. Só que menor, ainda tô estruturando mais um pouco ela. E mesmo assim, ainda sinto dúvida, ainda me questiono, só que eu não me vitimizo, entende? Eu vou conseguir, eu tenho que conseguir, não tem segunda chance. Eu posso duvidar, posso falar, meu, será que vai dar certo e tal. E você, mano, tem que bater no seu peito, você tem que pensar, você tem que orar consigo mesmo, chegar à noite e falar, mano, vou pra cima e foda-se, entende? Eu sei que é difícil você ter os seus 10 mil que você guardou, sei lá, durante 2 anos e você falar assim, mano, eu vou arriscar esses 10 mil, investir e às vezes não dá retorno. Mas entenda uma coisa, que foi o que eu falei, quando der certo, já era, já era. Olha isso daqui, em um mês, por exemplo, se eu tivesse 10 mil investindo nessa loja aqui, com o meu dinheiro não estivesse dando certo, e no outro mês desse isso daqui 20 mil de lucro, eu tive se pagou, entende? Então, o der certo vai apagar tudo o que deu errado, entende? Só que você vai ter que errar, não tem jeito. E entenda uma coisa, quanto mais você erra, você tá mais perto de chegar
perto da sua vitória, do acerto, entende? Então é isso que eu queria passar para vocês. E é isso, muito obrigado a todo mundo que acompanha minha trajetória, sempre pergunta para mim no Instagram. E é isso, aqui tem muitos feedbacks valiosos e eu queria agradecer muito a minha avó, primeiramente, meu tio, minha mãe, a minha namorada Nicole e muitas das pessoas do Clube DDD, o Matheus, o Lucas da Gold, quem mais? O Grise, Felipe Grise, o Otto, que eu troquei algumas ideias, o Maza também, o Vitor espetacular, mano, fiquei mais de 3 horas com ele no Macau, foi absurdo, network muito brabo, e eu queria agradecer todos vocês porque vocês fazem parte desse resultado. E também demonstrar para vocês em nome, porque eu quero honrar essas pessoas, porque com alguma. Mesmo trabalhando, eles naquela correria, se eu mandasse mensagem, eles respondiam, ou até mesmo se eu ligasse, eles me atendiam. E é uma coisa de maluco, né? Às vezes o seu amigo que tá próximo, você perguntar de alguma coisa, ele não vai te atender, ou não vai te dar bola, ou não vai ligar, mas uma pessoa que tá no mesmo propósito que você, se você mandar uma mensagem, se você ligar, ela vai te atender e vai falar: Não, mano, o que tá acontecendo? Ó, faz isso daqui, faz isso, vai por esse caminho. Então, viva o propósito com pessoas que estão nele, entende? Porque não tem como dar errado. E então é isso, mano. É isso aí, rapaziada. Não tenho muito o que falar, meu primeiro vlog. Fiquei um pouco tímido. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Podem comentar aqui qualquer dúvida que vocês tiverem. E pode me chamar mais no meu Instagram mesmo, no direct. Dar o seu feedback. E tudo que eu quero com esse canal aqui não é vender curso nem nada. Eu só quero trocar network, eu quero trocar ideia, eu quero conhecer novos mercados, porque é o que dá certo pra mim e eu tô muito feliz com isso, rapaziada. Então é isso. É isso, rapaziada.